Bom, aqui nós temos o livro ao qual eu encaminhei a todos. Espero que tenham feito download para poder acompanhar essa videoaula. Este material de apoio ele é voltado para a eletrônica digital e iniciaremos com as funções de portas lógicas, ok? Então aqueles que não fizeram o download ainda, façam para fazer o acompanhamento. Eu estou no PDF fazendo a gravação em cima da página do livro. Então nós temos aqui funções e portas lógicas. Vou fazer a leitura apenas desse início, pois eu peço a todos que façam a leitura por si só, porque vou entrar já direto nas funções lógicas. Operação, função, manuseio e funcionamento das portas lógicas, que nada mais são do que os componentes digitais ou os circuitos integrados, comumente chamados de CIs lógicos. Então aqui diz: em 1854, o matemático inglês George Boole, nascido em 1815, falecido em 1864, através da obra intitulada Uma Lei de Pensamento, né, a investigação através de pensamentos, ou investigando a lei do pensamento, a tradução ao pé da letra, apresentou um sistema matemático de análise lógica conhecido como álgebra de Boole. No início da era da eletrônica, isso há muito tempo atrás, que primeiro veio a elétrica, a eletricidade, depois que começaram a intitular e a inventar e a criar componentes eletromecânicos, e daí depois o eletrônico. Todos os problemas eram resolvidos por sistemas analógicos, também conhecidos como sistemas lineares. Apenas em 1938, os senhores veem, o engenheiro americano Claude Edward Shannon utilizou as teorias de álgebra de Boole para a solução de problemas em circuitos de telefonia com relés. Hoje eu vou estar passando para os senhores as imagens desse relés, né? O que é um relé. Então, senhores, onde que o professor quer chegar? Vocês podem observar que num único equipamento são diversas tecnologias. E essas tecnologias têm que ser estudadas a fundo. Não, professor, eu só quero saber desmontar e montar um endoscópio. Impossível. Por que que é impossível, professor? Porque qualquer defeito que dá em qualquer equipamento, seja laboratorial, seja hospitalar, seja odontológico, independente, seja um rádio, seja uma televisão, ele não está sozinho. Para que um rádio, uma televisão funcione, ou um endoscópio funcione, o princípio de tudo isso é uma tomada elétrica. Depois dessa tomada elétrica, passa por um cabo, por um fio. Depois desse fio, um fusível. Depois desse fusível, uma ponte de diodos, depois um relé, um transistor, um CI, um capacitor, um transformador. Aí produz a luz. Um transformador, uma fonte luminosa de alta tensão. O que é alta tensão? O que é fonte? O que é luz? Passa por um conjunto de lentes, tem um canal óptico, chega até a distal, captura a imagem, coleta essa imagem, passa pela fibra óptica, no caso fibra ótica, chega no monitor. Isso é feita uma conversão de luz para eletricidade, de eletricidade para pixels, dependendo do que é composto a tela desse monitor, para que você possa visualizar e fazer a remoção de defeito. Então é um mundo dentro de um equipamento onde tem que se conhecer tudo. A maioria do pessoal pensa que o curso de manutenção de endoscópio, de microscópio, de ótica rígida é só aquele aparelhozinho que fica nas mãos do médico. Porém, esquecem que existe tecnologias, existe uma engenharia, existe uma técnica
existe uma física, uma matemática, uma geometria, uma micromecânica, uma óptica, uma asepsia que nos causa muitos defeitos. E para que o técnico conheça os defeitos, o primeiro contato que ele tem com o cliente é importantíssimo. Porque o cliente vai passar para ele, olha, está acontecendo isso, isso, isso. Se o técnico for de excelência, realmente dominar todas as técnicas que envolvem o funcionamento de um endoscópio, de um microscópio, de uma ótica rígida, independente do equipamento, só do cliente falar, ele já vai imaginar, ele vai fazer um devaneio, ele vai sonhar, ele vai imaginar aonde que está o defeito. Por quê? Porque ele tem um autoconhecimento de todas as técnicas que envolvem. Esses relés nada mais são do que o princípio da eletrônica digital. Foi baseado em relés que tudo iniciou. E para que o relé existisse, teve que primeiro conhecer o que é eletricidade, fio, eletromagnetismo, ímã, eletroímã. Por isso é importante estudarmos a fundo para que o indivíduo não se perca no momento dele colocar o equipamento em cima da bancada e realmente executar o serviço de acordo com a norma, com as regras da Anvisa e de outros órgãos que são muito exigentes, porque atrás desse equipamento tem vidas. Tem um profissional altamente capacitado, rodeado de outros profissionais, e se o paciente vier a falecer por negligência técnica, existe uma equipe que vai fazer uma investigação. Ah, o técnico negligente não é certificado, é um aventureiro, é fundo de quintal? Você vai responder um processo civil criminal, ok? Observem a imagem, nada mais é do que um componente eletromecânico, uma bobina, um eixo, um metal de ferrite doce ou de ferro, e ao seu derredor várias voltas num fio, microfio bem fino, e este cria um campo eletromagnético, ao qual na parte superior desta peça chamada relé tem uma pequena âncora que é atraído pelo campo eletromagnético, e ao término do seu corpo temos o que é outra extensão, e esta faz com que alguns contatos operem, ou seja, fechem e abram, fazendo a interrupção ou a condução de qualquer um circuito elétrico. Então o relé ele tem duas formas de funcionamento, abertura e fechamento, né? Ou ele conduz ou ele não conduz. Tendo publicado um trabalho denominado Symbolic Analysis of Relay and Switching, praticamente introduzido na área tecnológica a do campo da eletrônica digital, que aqui tem um erro de português, analógica do campo da eletrônica digital. Esse ramo da eletrônica emprega em seus sistemas um pequeno grupo de circuitos básicos padronizados conhecido como portas lógicas ou portas lógicas. Através da utilização conveniente dessas portas lógicas, podemos implementar todas as expressões geradas pela álgebra de Boole, que constitui a base do projeto Sistemas já referidos. Neste capítulo, trataremos apenas dos blocos básicos deixados para os capítulos posteriores, estudos de outros blocos e sistemas derivados. No item 2.2, funções lógicas, nós temos e, ou, não, ne ou no, ne ou no. Ok? E, and, or, no, and, no, nor. Depois nós vamos ver isso com bastante calma. Ok? Então aqui faremos a seguir o estudo das principais funções lógicas que na realidade derivam dos postulados da álgebra de Boole, sendo as variáveis e expressões envolvidas denominadas como booleanas. Na função lógica temos apenas dois estados distintos, igual ao relé que eu acabei de mencionar: o estado 0 e o estado 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, e assim sequencialmente. O estado 0 representa, por exemplo, um portão fechado, aparelho desligado, ausência de tensão, chave aberta, não, etc. O estado 1 representa então um portão aberto, aparelho ligado,
presença de tensão, chave fechada, sim, etc. Note então que se representarmos por 0 uma situação, representamos por 1 a situação contrária. Deve-se salientar aqui que cada variável booleana da função lógica pode assumir somente 2 situações distintas. Ou ela assume a condição 0, ou ela assume a condição 1. Antes de adentrarmos no 2.2.1 função e ou end, deixe eu mostrar o circuito desta função.